Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, compartilhando algo do meu coração para vocês, os amigos aqui das redes sociais. Que Deus possa te abençoar, como Ele tem me abençoado, como Ele tem abençoado minha casa, minha família. Estou feliz de estar mais uma vez aqui e compartilhar algo que Deus tem incomodado, né? A gente tem que compartilhar a vida com as pessoas, não só as coisas boas, porém as coisas ruins também. Nós temos que compartilhar a vida. E é assim que nós vivemos, à mesa, né? E é assim que nós somos chamados a viver. Nós somos seres relacionais, né? Nós somos sociáveis. Então, o Evangelho não seria diferente. O Evangelho é sentado, compartilhado à mesa. Então, é durante as relações que Deus se revela. Olha que bonito isso, né? Jesus, ele começou seu ministério à mesa, num jantar de casamento. E ele encerra seu ministério aqui, terreno, numa mesa, numa ceia. E nos espera na mesa também para as bodas do Cordeiro, né? Para compartilhar vida conosco lá na eternidade. Então, eu queria compartilhar uma reflexão a respeito de uma passagem que fica lá em 2 Coríntios, da vida do apóstolo Paulo. Um homem reconhecidamente grande, né? Um homem reconhecidamente como um dos precursores, um dos pilares, né, do crescimento da igreja primitiva e que trouxe o evangelho até nós, os gentios, que não faziam parte daquela comunidade. Paulo, ele viveu uma vida extraordinária. Ele passou por tudo que um homem poderia experimentar, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Ele sofreu bastante, ele viveu bastante, ele sofreu bastante, ele passou por diversas coisas. Porém, lá no, se não me engano, no capítulo 16 ali, 2 Coríntios, ele fala a respeito de um espinho na carne. E esse espinho na carne, que Paulo relata ali, me chama a atenção. E me trouxe uma reflexão para eu compartilhar com você. Ali, Paulo se justifica para os irmãos da igreja, ali da igreja de Corinto, a respeito de um possível abandono de Paulo em relação ao tratamento com os irmãos. Olha que interessante, a mesa novamente. Então Paulo, ele se justifica porque os irmãos acreditavam que, por ele dar prioridade a outras igrejas ali da região, mesmo aquela igreja sendo reconhecidamente próspera, aquela igreja ela crescia, ela era rica, ela tinha recursos. E mesmo assim Paulo não voltou para lá, né? Ele passou ali por, se não me engano, 3 anos e meio ali naquela cidade, pregando o evangelho, entre idas e vindas, né? E aqueles irmãos questionaram, porque houve uma divisão na igreja. Parece os nossos dias, né? Será que os grupos que nós estamos relacionados têm divisão também? E houve uma divisão e partidarismo. Será que parece os nossos dias aqui, que nós vivemos? Esse partidarismo, essa dualidade, né? A gente vive uma guerra constante entre 2 pontos, né? Principalmente na política. E Paulo viveu isso. Uns diziam-se de Paulo, outros se diziam de Apolo. E Paulo, justificando isso, ele faz algo interessante. Ele fala a respeito da sua trajetória do evangelho, ele fala a respeito da sua trajetória de vida. Ele conta a sua história ali para os irmãos. E após contar a sua história, ele fala que apesar disso tudo, ele tem um espinho na carne. E esse espinho na carne, ele já orou por 3 vezes ali, ó, que seria um ritual ali do perdão, né? Seria um ritual ali do juramento, né? Ele foi diante de Deus por 3 vezes, pedindo para que Deus poupasse ele, retirasse esse espinho da carne. Porém, Deus respondeu assim: a minha graça é o suficiente para você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fraqueza. Paulo, que curava as pessoas com certa autoridade em nome de Jesus, agora se viu refém de algo circunstancial, algo que ele tinha carregando no corpo ali. Alguns dizem que esse espinho na carne, ele seria a consciência pesada de Paulo por perseguir os cristãos no começo da sua trajetória. Outros dizem que esse espinho na carne poderia ser algo físico mesmo, literal, algo que uma certa doença que feria Paulo. Outros ainda afirmam que poderia ser o orgulho, a personalidade de Paulo que o atrapalhava em alguns casos. Porém,
esse espinho na carne, ele era inevitável. Paulo, que curava aos que vinham até os seus pés, Paulo, que batizava, que pregava a salvação de Jesus Cristo, teria que conviver com as circunstâncias. Nós, que não somos diferentes de Paulo, nem melhores nem piores, né? Nós somos seres humanos, nós somos sujeitos àquilo que Paulo foi sujeito também. Nós, meros mortais, nós estamos diante de algo que é inevitável também. Nós temos que lidar com as circunstâncias da vida. A vida, ela não acontece por acaso. Ela é intencional. A vida, ela é fruto de nossas decisões, de nossas escolhas. E quando nós achamos que essas nossas decisões e nessas escolhas são para atender às nossas necessidades, o nosso ego, e não para cumprir o plano que Deus já preparou para nós, a palavra de Deus diz que o plano dele é muito melhor, que os caminhos deles, que os planos dele são insondáveis, né, inescrutáveis, são os desígnios de Deus. Então, quando nós pensamos e achamos e temos a prepotência de acreditar que nossos planos são para satisfazer as nossas vontades, nós entramos no que aquilo que eu considero, que eu chamo de alienação. Nós fugimos da realidade. Nós fugimos da realidade. Então, esse personagem aí, importante da história, ele pregava uma coisa, ele vivia uma coisa, ele falava, discursava uma coisa, mas toda vez que ele voltava para casa, toda vez que ele sentava à mesa, toda vez que ele deitava na cama, ele tinha que lidar com os problemas da sua realidade. Nós espiritualizamos tudo. Quando eu falo nós, você que tem fé, que crê em algo, nós espiritualizamos tudo. E nós colocamos tudo na conta do espiritual, das energias, da má vontade, tudo. Só que nós esquecemos que nós somos seres humanos. E é durante a lida do dia a dia, das circunstâncias, enfrentando as nossas vontades, os nossos desejos, que nós aprendemos, que nós melhoramos, que nós nos aproximamos de Deus. Nós esquecemos que isso aqui é uma preparação, faz parte do processo de aperfeiçoamento. E Paulo teve que lidar com isso. Então a oração que eu compartilho com os irmãos não é para que Deus mude de opinião em relação a algo. É para que nós mudemos o nosso olhar, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando ainda. Então a oração não é para mudar os planos de Deus, é para mudar os nossos. Você não ora para que Deus mude os planos dele em relação a algo que você queira. É para que ele mude o seu desejo, a sua vontade, para que você concilie, né? Para que você entre de acordo com aquilo que ele já tem planejado. Paulo, ele teve que lidar com isso. E essa é a lição. Ore assim: Senhor, que eu possa viver, que eu possa enfrentar, que eu possa suportar aquilo que eu não sou capaz de mudar. Então aquilo que não tem mudança, aquilo que não tem como mudar, que nós mudemos então, que nós sejamos, que nós possamos ser transformados a ponto de nós entendermos o motivo, o porquê daquilo. Tem gente que vive uma vida inteira aí, ó, vive uma vida inteira e não tem a capacidade de abrir os olhos e entender o porquê que vive aquele que vive, as circunstâncias daquele que vive. Então Paulo viveu isso. E no final, ele reconhece, ele fala, olha, quando eu penso que sou fraco, né, forte eu estou, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Você é capaz de ser sincero o suficiente a ponto de demonstrar, de colocar para fora as suas fraquezas diante de Deus? Ou você se engana achando que Deus ele quer o seu lado bom, ele quer o seu melhor ângulo? Deus ele te conhece como ninguém, melhor do que você. E ele sabe exatamente aquilo que tem que ser aperfeiçoado, aquilo que tem que ser mudado. É como se nós quiséssemos chegar diante de Deus com os nossos feitos, né, com o nosso boletim cheio de notas 10, quando na verdade nós estamos escondendo, né,
as notas vermelhas, as bombas ali, o nosso comportamento em sala de aula. É mais ou menos assim. Como se Deus não nos conhecêssemos o suficiente para saber que aquilo não condiz com quem nós somos. E eu vou reforçar isso para vocês. O livro da vida, que vai estar lá em Apocalipse, que Jesus vai desatar os selos ali, vai revelar, ele não se trata de um livro de feitos. Não vai estar lá o nome Adson, o que você fez? Você fez isso, fez isso, fez isso, fez aquilo. Vai estar lá, Adson, quem você é? Você é assim, 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 assim. Deixa eu perguntar para sua esposa, deixa eu perguntar para seus filhos, sua filha, deixa eu perguntar para os seus pais, para quem está perto de você. Eu te conheço. Porque quando eu tive fome, você me alimentou. Quando eu tive sede, você cuidou de mim. Você matou minha sede. Quando eu tive preso, você me visitou. É Jesus falando por meio de outras pessoas que estão próximas a nós. Então a oração é essa de hoje. Senhor, que eu possa suportar, que eu possa compreender, enxergar aquilo que eu não tenho capacidade para mudar. Isso é fé. Fé não é expectativa, fé é certeza, é convicção. Então, eu quero orar com você, para que Deus ele nos dê fé, coragem de enfrentar as coisas. E que a nossa oração, que a oração nada mais é do que sentar à mesa com Deus e conversar com Deus, e abrir o coração a Deus. E através disso você vai percebendo os planos dele, e você vai entendendo qual que é o seu papel e a sua posição ali, e você vai vivendo. Chega um ponto que as vontades vão coincidir, vão seguir na mesma direção, vão para o mesmo alvo. E é isso que Deus quer de nós. A palavra dele diz, através do próprio Paulo, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então é um processo de sentar à mesa com Deus todos os dias, em todos os instantes, sem cessar. Para que a cada dia nós nos pareçamos mais e mais com Ele. Então que nós possamos refletir sobre isso. E que nós possamos colocar em prática, mais uma vez, Senhor, aquilo que eu não posso mudar, que eu seja capaz de suportar, que os meus olhos se abram. Vamos orar? Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, em favor daqueles que estão comigo aqui. Que o Senhor possa abençoá-los e realizar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem pronto, preparado para a vida de cada um. Em nome de Jesus, que eles possam reconhecer, Senhor, o plano ou o propósito, Senhor, que o Senhor já tem designado para eles. E que por conta das circunstâncias, das necessidades, Senhor, por conta da dureza, por conta das dificuldades, eles não têm enxergado que o Senhor tem um plano perfeito, maravilhoso, melhor, muito melhor do que nós possamos imaginar. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está aqui comigo, acompanhando esse vídeo. E que o Senhor possa alcançar, Senhor, as áreas escondidas da vida. Aquilo que nós insistimos em esconder. Aquilo que nós não revelamos para ninguém. E que o Senhor já conhece. Que o Senhor possa ter liberdade de acesso aí. Que essa pessoa possa ser transparente a ponto de se abrir, Deus. A ponto de revelar a essência, a natureza. Sentar à mesma mesa e aprender de Ti. Em nome de Jesus, que nós possamos colocar isso em prática. Aquilo, Senhor, que eu não sou capaz de mudar, aquilo, Senhor, que eu não sou capaz de interferir, aquilo que não depende só de mim, Senhor, que eu seja capaz de suportar, entender, compreender. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, te agradeço. Amém e graças a Deus. Então, fico feliz de estar aqui com você mais uma vez e te espero na nossa próxima reunião aqui no nosso Instagram.